Bom, agora nós vamos fazer a nossa aplicação, né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vai ser apagar esse código todinho que está aqui dentro desse return, tá? Então, vou apagar aqui, ó. Quando eu apago, vai aparecer aqui, ó, ficou zerado, limpa a página, né? Então, eu vou começar a colocar o código referente àquela estrutura de um menu superior, menu lateral e um menu e a página central. Então, vou até colocar aqui um comentário para indicar o layout da página. Layout da página. Então, o meu layout vai ser o seguinte, ó. Em cima vai ter um top bar, que eu vou chamar, que é aquela barra superior. Aqui do lado vai ter um sidebar. Vou colocar aqui junto, porque esse vai ser o nome dos componentes. Sidebar, e do lado aqui, ó, o main, que vai ser o componente ali principal. Aqui embaixo poderia colocar um footer, mas vou deixar aqui vazio. Então a estrutura é essa aqui. Então eu vou vir aqui e vou colocar um div. Então, dentro desse div eu vou ter aqui, ó, um top bar. Esse top bar ele ainda não foi criado, tá? Ele está aqui mais para indicar que ele vai ser feito em algum momento. E aqui eu vou criar uma outra div, que essa div aqui ela vai usar um layout de um componente em cima e outro embaixo, tá? Essa outra div aqui ela vai servir para alinhar lado a lado. Então vou colocar aqui div, depois eu coloco a classe dela no CSS, vou colocar aqui um sidebar, dá um espaço aqui para que o React entenda que isso aqui, o JCX entenda que isso aqui é um componente criado pelo React. E aqui eu vou colocar um main content, que vai ser aquele componente do meio. Na hora que eu for olhar aqui, ó, não mudou nada, porque de fato não tem código aqui, beleza? Então, agora a gente vai criar aqui, ó, esses dois componentes aqui, o top bar e o sidebar. Depois eu vou voltar para o CSS para a gente organizar tudo, tá? Então aqui, ó, dentro do SRC eu vou criar uma nova pasta. Eu vou chamar essa pasta de components, que ela vai servir para colocar os componentes mesmo do React, tá? Então dentro dessa pasta components eu vou criar aqui, ó, um arquivo com o nome topbar e um arquivo com o nome sidebar, tá? Todos dois com a extensão JSX. Então vem aqui, ó, topbar.jsx e vou criar aqui um outro arquivo com o nome de topbar.css, que é para indicar o CSS que eu vou estar usando aqui, beleza? Então como é que eu crio esse topbar aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, export const topbar, até aparecer aqui a sugestão. Esse export const topbar ele é uma função, tá? No JavaScript. Só que essa função, ela lá para o React ele vai entender no JSX, no caso,
que isso aqui é um componente. É essa função que faz com que eu possa colocar essa tag aqui, ó, tá? Então o próprio React permite que eu faça isso. Então eu vou criar aqui a função top bar. Aí eu vou colocar aqui um header. Dentro desse header eu vou ter uma classe que vou colocar depois, para vocês verem como que vai ficar organizado. Aqui eu vou colocar um spam. Esse spam vai servir para colocar aquele título do que vai aparecer no canto superior da esquerda. Então vai ficar aqui um estoque, só estoque mesmo, estoque app, pronto. Aí eu vou colocar agora aqui o div, que vai ser a barra propriamente dita, quer dizer, a barra que vai conter o nome do usuário e o botão para ele fazer o logout. Então eu vou colocar aqui, ó, um div. Dentro desse div aqui vai ter olá, strong, que é um negrito. Vou colocar o usuário, depois eu modifico, vou mostrar para vocês como que vai ficar a modificação, colocando para aparecer o nome de quem logar, tá fazendo primeiro, em vez de fazer o login, estou fazendo primeiro aquela tela padrão, tá? Seguido aqui, vou colocar um link, uma tag de âncora. Esse link aqui eu vou colocar alguma coisa do tipo sair. Pronto. Aí o que vai acontecer? Esse top bar, ele já vai, quer dizer, ele já tem que importar ele aqui, ó. Então vem aqui, ó, import aspas. Aí eu vou colocar aqui, ó, como eu tô na página, na pasta src, então eu vou colocar aqui, ó, ponto barra. Aí já até apareceu aqui, ó, src barra components barra top bar. Aí, na verdade, eu coloco desse jeito aqui, ó, quando eu faço a importação no React. Top bar from components top bar. Aí dá para ver que já mudou aqui a cor, né? Então na hora que eu executar aqui, vai aparecer lá o top bar, top bar ponto. Bom, na verdade a pasta aqui eu já tô na src, né? Então o que eu tenho que fazer é colocar aqui só ponto barra components. E aí já deveria aparecer aqui um. Bom, aí para rodar aqui, ó, não apareceu nada, né? Porque quando eu estou exportando aqui um HTML, né, uma string HTML, tem que colocar um parênteses ao invés de chaves, tá? As chaves eu vou usar só para exportar um código do tipo JavaScript. Aí agora que apareceu, estoque app, olá usuário, sair. Mas ficou tudo aqui centralizado por conta do uso do CSS, né? Então eu vou justamente agora ajustar aqui o CSS. Então beleza, primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar aqui a classe do header. Então vou colocar aqui class name. Observe que é diferente do HTML puro. No HTML puro eu colocaria aqui só um class, tá?
Mas como eu estou trabalhando com JSX, eu vou colocar class name. Aí aqui eu vou colocar o nome da classe como top menu, que é o menu principal, né? Fica ali em cima. Aqui eu vou colocar nesse span um menu item. Então coloca aqui um class name, menu item. Aqui também eu vou colocar um menu item dentro desse div. E aqui no logout eu vou colocar no menu, no link para logar, né, fazer o logout. Vou colocar aqui um class name logout link. Pronto. Aí agora eu vou no CSS, aqui, ó, top bar, e vou começar a colocar aqui as classes. Então tem aqui, ó, top menu. Aí eu vou colocar aqui um background. Aí eu vou colocar uma cor, seria um cinza mais escuro. Então vou colocar aqui, ó, um hashtag 333. Seria um cinza bem escuro. No color eu vou colocar uma cor mais clara. Vou colocar um DDD, seria quase um branco completo, e o display dele vai ser um display flex, sendo que esse display flex ele vai fazer aqui um espaçamento entre do tipo coluna, né? Então eu vou colocar aqui um justify content, space between, que é para aparecer um aqui num canto e o outro lá na outra ponta. Agora eu vou adicionar aqui a classe do menu item. Então vem aqui, ó, menu item. Lembrando que quando eu coloco esse i aqui, ó, em comercial, é para indicar que essa classe, né, esse estilo só vai funcionar dentro dessa classe aqui. Então vem aqui, ó, coloco a cor, colo, colocar aquele mesmo hashtag DDD, a margem, aparece até aqui a sugestão, só que eu não vou colocar 10px, vou colocar aqui 0 e 1rm. Esse 1rm é o tamanho padrão da fonte que eu estou usando. Cursor, vou colocar pointer, que é para mostrar aquele dedo, né, quando eu vou clicar em alguma coisa. E aqui eu vou colocar um hover dentro desse cursor. Esse hover aqui eu vou colocar para o background dele mudar. Vou trocar aqui essa sugestão. Background color. Eu vou colocar um cinza um pouquinho mais claro só. Vou colocar aqui 5, 5, 5. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá. Dentro desse menu item, eu vou colocar aqui também um link. Aí esse link vai ter aqui uma cor azul, branco, perdão. E
teste decoration dele vai ser none, nenhum, e minha margem vou colocar aqui 0 e deixa eu ver 5 RM aqui, que foi a sugestão. Então não aconteceu nada porque eu não importei a classe aqui, ó. Então tem que importar, ó. Import, coloca aqui top bar .css. Fazendo isso, deu um erro aqui, perguntou se esse arquivo topbar.css existe. Ele de fato existe. Deixa eu ver aqui qual foi o problema dele. Bom, o problema aqui é que está faltando eu colocar o caminho correto. Então, vem aqui, ó. Pronto, apareceu aqui, ó. Estoque, usuário. Agora está faltando colocar essa barra lá em cima, né? Só que o que vai fazer com que ela entre aqui, ó, é o estilo da barra principal, né? Do app principal. Bom, então voltando aqui, ó, pro app principal, que é esse aqui, ó, tem um monte de coisa aqui. Eu vou basicamente apagar esses códigos aqui. Vou deixar só esse root aqui, que é a principal, né? Vou apagar aqui. Vou colocar aquelas classes que eu criei, né? Foi grid, acho que foi grid container, né? Deixa eu ver aqui. Top bar. Não coloquei o nome não. Vou colocar agora aqui. Vou colocar grid container. Nesse caso, vou apagar aqui essas recomendações. Vou colocar um display flex. Esse gap aqui que ele recomendou, vou tirar, não precisa. Flex direction, vou colocar aqui como column, que é para ficar um abaixo do outro. E o tamanho da página, né? Vou colocar aqui o height, vou colocar aqui, ó, 100 VH, que é o tamanho da tela, da viewport, e o width 100 VW. E aqui onde tem o main content, seria a página lateral, eu vou colocar aqui um ponto main content. Vai ter aqui um display flex. E deixar desse jeito aqui. Então vamos ver aqui se já surtiu o efeito lá com a nossa barra, né? Tá, não surtiu porque eu não coloquei esse display, esse grid container aqui na classe. Então volta aqui, ó, no appx, e aqui eu vou ter que colocar o class name grid container. E aqui eu vou colocar o class name main content. Vamos ver agora. Pronto, apareceu aqui, ó. Só que vocês estão vendo que ela está um pouco longe, né? Isso aqui é porque a borda, a margem e borda não está zerada. Se eu for mostrar aqui, parece até aqui um erro. Top bar. Deixa eu limpar aqui esse console. Bem aqui, ó, que é o que importa. Ó, quando eu pego essa div principal aqui, ó, essa div root, ela tá com um padding bem grande. O padding dele tá 32. Então esse padding 32 é justamente tá vindo daqui, ó, desse index aqui. Que em algum lugar deve ter um padding aqui que tá
tá influenciando naquele valor. Então o que eu vou fazer? Vou procurar aqui se tem alguma coisa desse tipo. Então eu vou colocar aqui, ó, um asterisco para limpar aqui. Vou colocar aqui o border box size e border box para ficar tudo certinho, e a margem vou colocar 0 e o padding 0 também. Então vamos ver aqui. Ainda está aqui com... não alterou. Bom, esse root bem aqui, ó. Vou apagar aqui esse root. E vamos ver aqui se deu certo. Pronto, ele já apareceu aqui, ó, no topo da página. Só que ele está bem fininho, né? Isso daí se deve ao tamanho aqui que eu escolhi lá para a minha fonte. Então eu venho aqui, ó, no top bar e eu vejo aqui, ó, coloquei uma margem de 1 m. Vou aumentar aqui um pouquinho essa margem. Aqui 2. Bom, aí para aumentar aqui essa área, vou colocar aqui um padding de 1 RM. Vamos ver aqui, salvo. E funcionou, né? Agora tá faltando quando mudar ali o estilo do botão sair. Então vamos lá mudar o estilo do botão sair. Então vou criar aqui. Primeiro ver como está estruturado. Então vou criar aqui uma nova classe dentro do fora do top menu. Vou colocar aqui um logout link. Então vou apagar aqui, vou colocar o background color dele de um vermelho, vou colocar aqui um red. Aí eu venho aqui, ó, e só colocar um vermelho desse aqui. Color dele vou colocar branco. Padding vou colocar border radius 4px. Aqui no padding vou colocar 0.3 rm. E no hover dele vou colocar esse vermelho um pouco mais claro. Fechar aqui. Bom, acho que tá legal. Vamos ver aqui, vou colocar essa classe aqui, ó, logout link, lá no meu botão. Já tá aqui. Então, vamos ver. Não funcionou. Tá, aqui tá logout. Logout. Aí agora funcionou. Bom, ficou esse background color aqui. Deixa eu ver aqui, border. Tá, vou botar só o background dele. Passou o mouse, ficou. Acho que só colocar um vermelho um pouco mais fechado aqui.
E essa cor aqui de branco, vou colocar uma cor um pouco mais escura. Pronto. Então é isso. Continua com o menu lateral.